Olá, saudações, meus caros alunos e todos aqueles que acompanham o meu canal. Um grande abraço para você. Hoje eu irei abordar um tema que aconteceu na história do nosso país antes de se tornar Brasil como nós conhecemos hoje, naquele processo de expansão territorial, no processo de colonização, onde o Brasil começou a surgir, as sociedades, as cidades começaram a surgir do litoral para o interior, e esse processo de expansão territorial que levou o Brasil a ampliar as marcas territoriais definidas pelo Tratado de Tordesilha e que se tornaram o país que nós conhecemos na dimensão de hoje. Para que nós tivéssemos um país como nós temos hoje, com as dimensões territoriais que nós temos, aconteceram muitas coisas no país. Então, eu irei falar, ainda que brevemente, sobre a revolta dos Beckman e sobre a Guerra dos Emboabas. São dois fatos históricos e importantes para nós entendermos o Brasil. Para início, eu irei falar sobre a revolta dos Beckman. Essa revolta aconteceu, mas para que eu fale da revolta, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Antes dessa revolta acontecer, na década de 1630, o domínio holandês sobre as regiões norte e nordeste trouxe uma reorganização econômica muito importante. Então, o Nordeste ali, em algumas regiões ali, foram administradas pelos holandeses. Maurício de Nassau foi um dos governantes holandeses aqui e ele investiu muito na infraestrutura de alguns lugares, na construção de pontes, no processo de modernização daquele local. Ele também financiava dinheiro para as produções de açúcar e uma série de outros benefícios para o Brasil. Com a retirada, com a expulsão dos holandeses ali naquela região, teve um vácuo, né, um vácuo de poder, porque a coroa portuguesa não conseguia atender às necessidades de todas as regiões do país, da colônia, administrativamente falando. Então, a expulsão dos holandeses daquela região do Nordeste deixou a economia local em uma situação precária. Então, a subsistência daquela região, ela baseava-se na cultura do algodão, do cacau, do tabaco e também na produção extrativista, que eram as especiarias do sertão. No entanto, a produção era muito limitada, porque faltava tudo, faltava infraestrutura, faltava investimento, faltava mão de obra escrava. Portugal não conseguia atender às demandas daquela região. Então, aí surge o contexto para a revolta dos Beckman. Ou as revoltas dos Beckman aconteceu entre 1684 e 1685. Essa revolta aconteceu em São Luís, no Maranhão, nos anos de 1684 e 1685. Essa região de onde ocorreu a revolta era conhecida como Grão-Pará e Maranhão, o estado do Grão-Pará e Maranhão. Esse estado, Grão-Pará e Maranhão, foi criado pelo rei espanhol Filipe II, no período da União Ibérica, que foi de 1580 a 1640. Nesse período de União Ibérica, o reino de Portugal e Espanha se fundiram sob o domínio dos espanhóis. Então, Filipe II era rei tanto da Espanha quanto de Portugal e, consequentemente, comandava as colônias portuguesas aqui na América. Então, o estado do Grão-Pará foi criado pelo rei espanhol Filipe II. E aquela região, então, que incluía o Maranhão, Ceará, Piauí, Pará e Amazonas, era essa a região que formava o Grão-Pará.
Os líderes da revolta dos Beckman foram os irmãos Manuel e Thomas Beckman. Os revoltosos contestavam o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Essa Companhia de Comércio do Maranhão era uma empresa criada por Portugal para abastecer as regiões brasileiras onde Portugal comandava. Então seria uma empresa que se preocupava em atender às necessidades da colônia, só que a Companhia do Comércio do Maranhão ela não estava conseguindo suprir as demandas da região do Grão-Pará. Faltava tudo, faltava infraestrutura, faltava mão de obra escrava, sobretudo do indígena, que era uma das obrigações da Companhia do Comércio do Maranhão, preparar, arrumar mão de obra para aquela região. E com essa situação crítica, Manuel Beckman e Francisco Teixeira de Moraes, eles começaram a difundir ideias de rebelião contra a coroa portuguesa. No dia 24 de fevereiro de 1684, a rebelião teve início, quando homens armados conseguiram render os guardas que ficavam na casa de Estanco. Era o lugar onde ficava armazenado os produtos, onde ficava armazenado as coisas que era uma espécie de armazém da Companhia de Comércio de Portugal. Então eles invadiram aquele local onde o local era de compra e venda de mercadorias e era um local estratégico tanto para os portugueses quanto para os moradores daquela região. Então os rebeldes eles conseguiram controlar esse armazém. Em seguida eles ocuparam outros locais estratégicos de São Luís e aprisionaram o capitão Mor, representante do governador. Capturaram então o capitão-mor Baltazar Fernandes e saquearam o depósito da Companhia de Comércio, dando início à revolta. Então a revolta dos Beckman aconteceu durante a ausência do governador Francisco de Sá e Menezes, que se encontrava viajando a Belém. Os líderes da revolta, Manuel e Thomas Beckman, juntamente com Jorge de Sampaio, então organizam aí essa revolta e eles contaram com o apoio da população, de comerciantes e de proprietários rurais que também se sentiam abandonados pela coroa portuguesa. Só que essa revolta ela durou por pouco tempo, cerca de um ano. O movimento foi derrotado em 1685, quando tropas enviadas para Portugal chegaram para reestabelecer a ordem e os líderes ali foram presos. Manuel Beckman acabou sendo preso e executado em 1685. Isso foi falado em sala de aula, é só uma revisão para você, meu caro aluno, e essa foi a tônica da revolta dos Beckman. Agora, ainda brevemente, eu irei falar de outro acontecimento, que foi a Guerra dos Emboabas. É outro fato. A revolta dos Beckman aconteceu lá no norte e nordeste. A Guerra dos Emboabas aconteceu aqui na região das Minas Gerais. Foi num outro contexto. Então, a Guerra dos Emboabas aconteceu entre 1707 e 1709. Os bandeirantes, quem eram os bandeirantes? Eram paulistas, desbravadores do sertão brasileiro. Então, os paulistas desbravadores, entrando Brasil adentro para desbravar, porque os bandeirantes, os paulistas, eles tinham expedições de desbravamento do Brasil. Por exemplo, nós tínhamos as bandeiras de apresamento, que visavam capturar indígenas para escravizá-los. Então existiam bandeiras ou bandeirantes que seguiam o interior do Brasil para aprisionar indígenas. Nós também tínhamos as bandeiras de prospecção, que procuravam metais preciosos, ouro e pedras preciosas no interior do território.
E também nós tínhamos o sertanismo de contrato, que eram expedições contratadas por particulares ou pelo governo português para encontrar quilombos e destruir esses quilombos e trazer os negros de volta para os seus donos. Então essas bandeiras, elas foram importantes para o processo de expansão territorial do Brasil. Porque, lembrando que o Brasil era uma estreita faixa litorânea que era a colônia portuguesa. E a outra parte do território pertencia à Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas. Só que com a entrada dos bandeiras interior adentro, do Brasil adentro, eles foram anexando o território, construindo povoados que depois vieram a se tornar cidades e foi assim que se deu o processo de expansão do território. Então, os bandeirantes, eles tinham os seus líderes. Um deles era Antônio Rodrigues Arzão, outro Bartolomeu Bueno da Silva e Manuel de Borba Gato. Com esse processo de entrada território adentro, descobriram as minas de ouro nas Minas Gerais. Os achados dessas minas ocorreram principalmente entre 1693 e 1695, quando expedições vindas de São Paulo, liderada por bandeirantes como Antônio Rodrigues Arzão, Bartolomeu Bueno da Silva e depois Manuel de Borba Gato, identificaram as primeiras jazidas de ouro nas regiões de Sabará, Caeté e Ouro Preto. Então, esse descobrimento desencadeou a corrida pelo ouro do século XVIII. Com a notícia se propagando de que havia encontrado ouro nas Minas Gerais, outros povos de outras regiões aqui da colônia e até mesmo de Portugal vieram para cá na busca pelo ouro. Então os bandeirantes, eles foram os primeiros a descobrirem as minas de ouro na região das Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso também, dando início ao povoamento do sertão brasileiro. Então, nesse contexto, acontece a Guerra dos Emboabas. Quem eram os Emboabas? Os Emboabas eram todo aquele povo que veio para cá em busca de riquezas. Os paulistas, eles encontraram as minas e a notícia se propagou e com isso chegou uma série de outros povos. Os outros povos eram chamados de Emboabas. Então, a partir de 1705, aconteceu uma onda de imigrantes portugueses para a região em busca de riquezas e oportunidades. E junto com eles, aventureiros baianos, pernambucanos. Esses eram os Emboabas. Estavam à busca de disputa pelo controle das minas. A Guerra dos Emboabas, então, foi travada nas Minas Gerais entre 1707 e 1709, quando os bandeirantes paulistas passaram a exigir exclusividade na mineração. Ou seja, eles passaram a reivindicar para si que os outros que não fossem os paulistas fossem embora da mina. Então os Emboabas, eles não aceitam, e nesse processo de controle pelas minas, que estavam na mão dos paulistas, gerou muitos conflitos. Foram conflitos muito violentos pela disputa pelo ouro e exploração das minas. Os bandeirantes, então, se achavam no direito às minas por serem os primeiros a chegarem lá e passaram a chamar os forasteiros e aventureiros que chegavam em grande quantidade de emboabas. A palavra emboaba no dialeto tupi significa pássaros de pés emplumados. Então, os representantes o representante dos emboabas, Manuel Nunes Viana, também era um proprietário de fazendas e gado e sócio de vários comerciantes. A briga estourou de fato quando Borba Gato, antigo bandeirante que fora nomeado administrador das minas, que era o representante da coroa portuguesa, proibiu o comércio entre Minas e a Bahia. E isso causou uma série de desconforto com Manuel Nunes Viana, que era muito poderoso
e era do lado do grupo dos Emboabas. Isso fez com que houvessem muitos atritos. Depois de muitos confrontos, os paulistas estavam concentrados no Rio da Morte, numa região ali, e foram cercados e aceitaram a rendição. Então os Emboabas cercaram os paulistas e obrigaram eles a se renderem, sob o pretexto de que se rendessem, todos ficariam vivos. No entanto, após depuserem as armas, não foi isso que aconteceu. O Emboaba Bento do Amaral Coutinho ordenou o massacre de todos os paulistas, cerca de 300. O local, então, ficou conhecido como Capão da Traição. Foi esse o contexto. Depois disso, os paulistas deixaram as Minas Gerais e penetraram para o interior do Brasil, onde é Goiás e Mato Grosso hoje, e descobriram novas minas de ouro e foram explorar aquela região. Quais foram as consequências da Guerra dos Emboabas? Primeiro, a derrota dos bandeirantes e a descoberta de novas jazidas. A ascensão dos Emboabas, dos forasteiros que assumiram o controle da exploração das minas, o aumento da violência naquela região e também o fortalecimento da coroa portuguesa. O conflito demonstrou a necessidade de maior controle de Portugal sobre a colônia, de maneira administrativa. Então, Portugal se reorganizou administrativamente para ter o controle daquela região. Com isso, então, surge novas vilas e comarcas e a capitania de São Paulo e a criação da capitania das Minas de Ouro. Pessoal, esse é um breve relato sobre um fragmento da história do nosso país. Eu termino aqui e em breve volto com um novo tema para vocês. Um abraço e até a próxima.